Que Deus seja louvado, né? Nessa noite é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Já há dias que era para ter participado da live, mas acabava não dando certo. Eu tinha que deslocar para Campo Grande com a minha mãe, ou outro compromisso que acabava atrapalhando. Eu pedi para a mãe Regiane, então, joga para terça-feira, dia 1º, que é meu aniversário. Então, isso daí, eu acho que esse dia vai ser um dia não só especial por conta da data em si, né? Mas também começo de mês, para a gente é um pouco mais calmo. Mas qual não foi a surpresa? A nossa região aqui acabou entrando em lockdown. Lockdown bastante rigoroso, né? Pode sair na rua, a polícia está ali cercando, perguntando se você vai no mercado, onde é que você vai, se você falar que vai no mercado, tem que provar o que você vai fazer lá, uma série de restrição. Então, a parte de atividade comercial está bastante reduzida aqui na nossa região. Começou isso no domingo, né? Então, vamos até dia 12, aí, que é sexta-feira, no final vai começar a trabalhar só no próximo dia 15, metade do mês, então, comprometido. Mas, louvado seja Deus por tudo isso. É uma honra realmente estar participando aqui com os irmãos e podendo então, ser, vamos assim dizer, ser útil, né? Na forma em que é o compromisso de cada um de nós que aceitamos a fé. Quando nós aceitamos a fé, a palavra de Deus diz que nós já nascemos nessa carreira como missionários, né? É impossível que nós não falamos daquilo que nós temos. Eu quero aqui, de antemão, já adiantar e dar os nossos sentimentos aos irmãos que perderam seus familiares, como foi o caso do irmão Raimundo, recentemente, a sua esposa já, com a idade bastante avançada, acabou descansando, né? A irmã Ionã, ali de Carapicuíba. Tivemos agora, no mês de janeiro, nós tivemos lá, né? Nós fomos ao sepultamento da irmã Ana, depois fomos até São Paulo, visitamos a irmã Ionã, fizemos ali uma visita bastante acalorada. Valeu a pena realmente aquela visita. Na minha experiência, foi a última, né? Visto que o que tem passado ali. Conversei bastante essa semana já com o irmão Raimundo, ele nos ligou, e qual não é a surpresa, né? Os familiares da irmã Ionã têm feito assim um esforço muito grande para que o irmão Raimundo ficasse ali com ele, né? O irmão Raimundo, emocionado, veio falar isso comigo, né? E eu disse, olha, irmão Raimundo, essa é a história que o irmão tem deixado, aonde o irmão tem passado. Então, aqui a gente conviveu com o irmão, é um prazer tê-lo aqui também com a gente, né? O irmão Mauro Vagro, ministro, convidou também. E aí, os familiares dele, e agora os familiares, então, da afinada irmã Ionã, aí convidando o irmão Raimundo para continuar residindo ali. Então, essa deve ser a nossa trajetória. Aonde nós formos, nós devemos deixar realmente um sabor ali, realmente sermos sal, deixarmos o aroma suave, um desejo e uma saudade para que as portas estejam abertas para que nós possamos retornar. Eu quero estender também as mesmas palavras à nossa querida irmã Cida, de Sete Quedas, a perda do seu esposo de maneira repentina também, e tantos pedidos de orações que são direcionadas aí no grupo, né? Então, realmente, nós devemos louvar e engrandecer o nosso Deus, eu em especial hoje, né? Completando, então, aí 53 anos de idade. Eu sou o caçula na minha família, e ainda há pouco parece que eu estava fazendo 15 anos, 16, 18 anos, tirando a habilitação, e de repente já estamos com 53. Então, é realmente um privilégio chegarmos nessa idade. Hoje ainda várias pessoas me parabenizando, alguns grupos que a gente faz parte, e eu me lembro que de um deles eu respondi, olha, eu estou completando 53,
Gostaria, se assim Deus permitisse, completar outros 53 e assim também a vida por vir. Então, a graça de Cristo possa realmente encher os nossos corações, né? Ante tantas adversidades que nós temos defrontado, principalmente o momento que nós vivemos. Ainda ontem à noite, eu saí para fazer o entregue, se não me engano, de geleia real, e já tarde da noite, já eram as 7h30, eu passando pelo centro da cidade, aquilo, a cidade toda desolada, assim, no sistema de... Não tinha ninguém, não tinha uma pessoa, já estava estourando o horário permitido ali para andar na cidade. E aquilo me chamou muito a atenção. Me chamou muita atenção para os dias em que nós vivemos. Eu me lembro da experiência do povo de Deus em Babilônia, quando Esdras e Neemias, a eles foi concedida, então, autorização, foi concedido materiais, foi concedido muita coisa para que eles fossem até Jerusalém reconstruir ali, reconstruir os muros da cidade, né? E conta a pena inspirada, que nenhum sacerdote se dirigiu ali, né? As pessoas mais nobres da igreja estavam tão enraizadas ali em Babilônia que voltar para Jerusalém era realmente um atraso até certo ponto. E muitas vezes a nossa trajetória para Canaã celestial, os embaraços, as oportunidades que aparentemente têm surgido no nosso dia a dia, muitas vezes acaba sendo o quê? Motivo, muitas vezes, de questionamentos, de desânimos. E ontem à noite eu pude, então, parei a caminhonete e eu fiquei refletindo sobre aquela cena. Né? Refletindo sobre uma cena em que a terra realmente vai ficar desolada. E eu fiz a pergunta de que vale essa avenida, onde o metro quadrado é um absurdo de preço, se não tem quem vá comprar, né? Se não tem quem alimenta a cidade. E nós sabemos que tudo isso está por um momento. Logo, dentro em breve, esse caos vai chegar. Nós estamos vendo simplesmente alguns lampejos, né, do que vamos passar dentro em pouco. Então, eu gostaria de relatar, ainda ontem eu tive um sepultamento de um familiar do meu irmão, um jovem ainda de 41 anos, né? Contraiu o Covid, depois teve as complicações, já estava ali recuperando, e aí deu uma parada cardiovascular e ali findou a vida. Então, eu me lembro que ali ontem foi dada a oportunidade e eu tive, então, o privilégio de falar com os familiares e lembrar do que o apóstolo Paulo fala. Então, o apóstolo Paulo fala sobre aqueles que têm esperança. E ele diz, nós não somos como aqueles que não têm esperança. Em esperança nós vivemos hoje. Em esperança nós alimentamos o nosso amanhã. Em esperança nós olhamos a história dos nossos pais da fé. E ela deve nos motivar, nos espelhar. E dessa maneira nós vamos trilhar o caminho. Os meus 53 anos poderia ter aproveitado com muito mais trabalho, quero aqui confessar aos irmãos. Né? Poderíamos ter feito muito mais, avançado muito mais. Que Deus tenha misericórdia, digo isso, porque temos feito muito pouco em relação do que a cada um de nós é exigido. Então, o profeta Isaías, no capítulo 6, verso 5, diz-nos assim, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. De um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A gente medita no que Isaías, mesmo ele não sendo de lábios impuros, né? Isaías sendo um profeta honrado de Deus, assim como Daniel, esses homens
se colocavam na condição em que o povo se encontrava. Embora que Isaías via então o rei, mas ele sentia na condição sempre do quê? De sempre devedor. É preciso que nós tenhamos sempre isso em mente, e sempre olhar para Cristo como sendo o nosso autor, o consumador da nossa fé, mas sempre na condição de dependência dele, na condição de uma necessidade, de uma mudança contínua, constante, a cada dia, mais e mais nos aproximando da semelhança do caráter de Cristo. Eu sempre digo a palavra cada dia, porque cada dia que nós estamos próximos dele, nós vamos enxergar mais imperfeições em nós. E a cada dia nós temos que estar 100% nele. Nós não podemos imaginar como aquela pregação da escada em que nós vamos galgando aqueles degraus. E se porventura perecermos na metade daquela escada, Cristo então completa a obra que nós não conseguimos fazer. Aparentemente, essa ilustração seria plausível, né? Mas, na verdade, essa escada não tem um fio de origem humana. Nenhum daqueles degraus são nós que subimos por nossas próprias obras. É quando nós permitimos que Cristo habite em nós. E degrau a degrau subir, é como se já tivéssemos alcançado o topo da escada. Mas cada dia nós alcançamos o topo da escada. Aqueles que lançam mão ao arado não devem olhar para trás, porque se ele olhar para trás, o risco sairá torto. E é preciso que nós tenhamos isso em mente. É preciso que nós olhemos avante aquilo que precisamos alcançar e deixamos aquilo para trás que já alcançamos. E nós devemos olhar para trás de forma vergonhosa aquilo que cometemos de errado, mas a graça de Cristo, a minha graça vos basta, ele nos disse dessa maneira. Então, hoje, eu quero me dirigir às palavras nesse aspecto, o processo da santificação. Ela deve ser contínua para o alto, sempre para o alto. Deixemos as nossas lamentações, deixemos as nossas murmurações, deixemos de olhar para os nossos companheiros, porque ele não deve ser o nosso exemplo. Claro que há um ai sobre aqueles que vierem, que trouxeram escândalo. Mas nós não deveríamos nos deixar ser escandalizados por alguma atitude de um irmão, porque dessa forma fomos então atingidos pelos ardis do inimigo. O inimigo procura sempre afetar a nossa fé por uma atitude errônea de alguém. Mas nós não devemos nos deixar ser levados pelos ardis do inimigo. Devemos fazer firme a nossa vocação. Devemos realmente pleitear pelo sangue de Cristo. E, olhando para ele, dessa forma, tudo aquilo que vier ao nosso redor, estando nós com os nossos olhares fitos em Cristo, então nada fará com que nós desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. No livro Meditações Matinais, no ano de 1977, o assunto é Maranata, o título dessa meditação, na página 233, falando sobre a verdadeira santificação. Aqui diz que nessa experiência não há lugar para jactar-nos, não há lugar para nós engrandecermos. Nessa experiência diz da seguinte forma: diz que os que experimentam a santificação bíblica manifestarão um espírito de humildade, como Moisés, depois de contemplarem a augusta e majestosa santidade, veem a sua própria indignidade contrastando com a pureza e excelsa perfeição do ser infinito. Eu disse ainda há pouco que, embora nós nos coloquemos sempre na condição de dependência de Cristo, a nossa religião cristã, a nossa vida, não deve ser uma vida de fracasso. Ela deve ser uma vida de vitórias, de alcançarmos, de buscarmos vitórias em cima de vitórias. A palavra de Deus nos assegura que uma vitória alcançada sobre qualquer defeito
há de nos fortalecer para novas vitórias. Assim como a derrota ao qual o inimigo nos leva, isso nos enfraquece para a próxima tentação. Então, é importante que nós não nos permitamos ficar no terreno encantado do inimigo, seja das mais variadas formas em que ele se apresente. Diz-nos assim ainda na mesma página: o profeta Daniel é um exemplo da verdadeira santificação. Seus longos anos foram cheios de nobre serviço ao seu mestre. Foi um homem muito desejado do céu. Todavia, ao invés de ter a pretensão de ser puro e santo, este honrado profeta, quando pleiteava perante Deus em prol de seu povo, identificou-se com os que positivamente eram pecadores em Israel. Não lançamos as nossas súplicas perante tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Pecamos, obramos impiamente, ele diz. Que coisa maravilhosa, né? Então, dessa maneira, deve ser o nosso pensamento hoje, né? Ao elevarmos a nossa, em oração, ao elevarmos em petições àqueles que estão realmente necessitados. Queremos orar dessa maneira: Senhor, não atenda às nossas orações pelos nossos méritos próprios, mas justamente pelas suas infinitas, muitas misericórdias. Essa deve ser a nossa mola mestre de ação. Embora não venhamos a estar carregados pelo pecado, embora não venhamos a estar em pecado aonde venhamos a trazer escândalo, embora não vivamos uma vida dessa forma, que o perigo de jactarmos em relação àqueles que não têm esperança é muito grande. Por isso que a nossa meta principal deve ser justamente fiados na graça de Cristo, não fiados em nossos próprios conhecimentos. Diz assim, falando sobre o significado da conversão, diz que a velha natureza, nascida do sangue e da vontade da carne, não pode herdar o reino de Deus. Muitas vezes nos flagramos dizendo assim: essa é a minha natureza. Meu pai era assim, eu herdei, e assim sucessivamente. Justificamos, então, os nossos defeitos. Aqui está dizendo que a velha natureza do homem, a qual foi nascida do sangue e da vontade da carne, não pode herdar o reino de Deus. Continua o texto, já na 235 do mesmo livro. Os velhos caminhos, as tendências hereditárias, os hábitos antigos precisam ser abandonados, pois a graça não é herdada. O novo nascimento consiste em ter novos intuitos, novos gostos, novas tendências. Olha só, em outra colocação, o apóstolo diz da seguinte forma: provai a vós mesmos, se é que já não estáis reprovados. Aqui, a serva do Senhor diz da seguinte maneira: a velha natureza não pode ter parte no novo nascimento. A conversão que Cristo fez naquele casamento da água em vinho, ele não fez água por água. Ele simplesmente converteu a água em vinho. E nós, com a nossa natureza velha, a verdadeira conversão não é diferente da água e o vinho. É preciso nós darmos testemunho dessa vida. Aquela mulher a qual Cristo disse a ela: vai-te e não peques mais. Eu me lembro do meu pai, sempre ao falar dessa experiência, ele fazia uma alegoria. E ele dizia assim: certamente
os vizinhos daquela mulher, agora trazendo para o âmbito da santificação, que é o testificar de que houve mudança na vida. Então ele dizia, certamente os vizinhos diziam, olha, bem se vê que essa mulher mudou de vida. Olha, não tem tantos homens na casa dela, o traje dela é diferente, a conversação é diferente. Verdadeiramente houve nela uma conversão. E aqui é o que está sendo trazido. A velha natureza não tem parte no novo reino. Os nossos gostos antigos, as nossas heranças genéticas. E aqui ainda conclui da seguinte maneira que achei muito importante. Pois a graça não é herdada. Nós não herdamos a graça de Cristo. Ela não é transmitida de pai para filho. Cada um vai fazer a sua escolha em aceitá-la. Segue assim o texto. Os que pelo Espírito Santo são gerados para uma nova vida, tornaram-se participantes da natureza divina. E em todos os seus hábitos e práticas, evidenciarão sua relação com Cristo. Então, veja bem, os que pelo Espírito são gerados para uma nova vida, tornam-se participantes, então, agora, da natureza divina. Então, e ao tornar-nos participantes dessa natureza, diz aqui, olha, e em todos os seus hábitos e práticas evidenciarão em sua relação com Cristo. Quando homens que alegam ser cristãos retêm todos os seus defeitos naturais de caráter e disposição, em que a sua posição difere da dos mundanos? Qual é a diferença que há quando uma pessoa diz que se converteu, mas traz consigo todos os seus maus hábitos de caráter, defeito? Qual é a diferença dele para com os mundanos? Não há nenhuma diferença. Eles não apreciam a verdade como elemento santificador e refinador. Não nasceram de novo. Onde que eu quero chegar aqui? Eu quero chegar aqui justamente na parábola das 10 virgens novamente, né? É um assunto que a gente... aonde nós mexermos aqui na parte da palavra de Deus, vai estar vinculado a isso, vai estar vinculado ao servo fiel, ao servo infiel, né? E assim em todas as parábolas. Na das 10 virgens fala justamente de uma ala que não receberam o poder santificador da verdade. O que opera em nosso coração é nós aceitarmos a verdade como um poder restaurador de vidas. Nós simplesmente vermos a evidência da verdade, a aceitarmos de maneira teórica e não a colocar, em entronizarmos o nosso coração, ela não poderá, então, fazer transformação em nossa vida. Mas quando a verdade plena, quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, é nesse sentido. Nós, muitas vezes, sentimos a atração do Espírito Santo. Sente o desejo. Mas se nós não permitirmos dar o passo, de que maneira o Espírito Santo faça em nós o trabalho, ele não poderá fazer. É preciso, então, nós rejeitarmos o pecado. É preciso nós odiarmos o pecado. Nós não podemos compactuar com as obras das trevas. E essa escolha deve ser diária. Obviamente que o viciado terá provas a princípio. Ele quer abandonar um vício, será mais fortemente tentado no começo, e ele resistindo até que, por fim, aquilo não mais para ele vai ser o quê? Vai ser algo tão difícil como no começo. Na vida cristã é da mesma maneira. Quando nós aceitamos a Cristo, poderá o tentador nos assediar. Mas a minha graça vos basta. É preciso nós termos ciência da escolha que nós fizemos. E é nesse sentido que o texto traz da seguinte maneira: eles não apreciam a verdade como elemento santificador e refinador. Não nasceram de novo.
mas muitas vezes ele é membro da igreja. Ele advoga as verdades. Ele pode ser um grande cooperador. Olha a experiência de Nicodemos, toda a sinceridade de Nicodemos. E um homem que era extremamente liberal para com a causa, de repente, ele se depara com alguém que diz que necessário que é nascer de novo. Um homem que havia dado aí, se dedicado totalmente à obra, precisava nascer novamente. E é isso que nós precisamos entender. As nossas doações, as nossas contribuições, o nosso trabalho missionário, tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Mas se nós não colocarmos a verdade, não entronizarmos o nosso coração como poder reformador na nossa vida, a verdade simplesmente servirá para nos condenar. Ela realmente irá nos condenar. Porque uma coisa te falta. Então, aquele jovem dava um bom testemunho, mas uma coisa lhe faltava. Vai, vende tudo que tem e vem, dá aos pobres, vem e segue-me. Cristo não queria nada da riqueza dele, mas queria o quê? O coração. E um coração transformado naturalmente faria o quê? Faria ao contrário, né? Ele, na verdade, já seria um grande doador para com a causa, já seria diferente. Então, nós vemos que a palavra de Deus, apenas inspirada, ela nos adverte momento a momento, dia a dia na nossa experiência cristã. Continua mais o texto assim. A genuína conversão modifica as tendências hereditárias e cultivadas para o mal. A religião de Deus é uma textura firme, composta de inúmeros fios entrelaçados com tato e habilidade. Unicamente a sabedoria que provém de Deus pode completar essa textura. Há muitíssimas espécies de tecidos que, a princípio, têm excelente aspecto, mas não conseguem resistir à prova. Eles desbotam. Olha que comparação maravilhosa, servo do Senhor. Há tecidos de excelente qualidade, mas na hora da prova, nenhum deles resiste. Vai desbotar. Mas o tecido a qual se refere, aquela veste que foi dada àqueles convidados ao banquete. O rei convidou, proveu a veste, proveu tudo. E, de repente, um estava ali sem ter a veste nupcial. E como entraste aqui sem ter a veste nupcial? Nitidamente, ficou nítido. A nota dissonante. Quando o anjo foi enviado da parte de Jesus, com a missão de separar o trigo e o joio, com a missão de selar. E aí ele manda que os 4 anjos que retivessem os ventos até que esse trabalho fosse feito. Quando ele concluir a obra, ele vai dizer o quê? Está feito. Fiz como mandaste. Os santos estão numerados e selados. Esse trabalho está em operação já há 180 anos aproximadamente. E qual não deve ser, então, qual não deve ser a nossa preocupação nesse aspecto? Quero terminar com mais 2 textos aqui. Diz assim: as cores não são fixas, falando do tecido ruim. Sob o calor do verão, eles se desvanecem, esse tecido. O tecido não suporta a aspereza do manuseio. Assim é com a religião de muitos. Quando a trama e a urdidura do caráter não resiste ao teste da aprovação, o material de que ele se compõe é inútil. Os esforços feitos para pôr remendo de pano novo em vestido velho não melhoram a condição das coisas, pois o material velho e frágil se rompe em contato com o novo, deixando a rotura muito maior do que antes. Remendar não compensa. A única maneira é rejeitar completamente a veste nova, a velha, e adquirir outra
inteiramente nova. Olha que conselho maravilhoso. Filho meu, dá-me o teu coração. Permita que eu pegue esse coração de pedra e coloque aí um coração de carne. É simplesmente essa maneira que Jesus faz conosco. Filho meu, me dá-me o teu fardo, os teus pecados, para que eu leve no seu lugar. Não, mas eu quero carregar os meus pecados. Eu quero apresentar aqui as ofertas, a qual o meu irmão mais velho, lá no princípio, apresentou, que é a oferta de Caim. Muitas vezes estamos rejeitando a graça, querendo apresentar aquela oferta de Caim. Sejamos como o justo Abel. Ainda que temos que padecer perseguição, ainda que temos que padecer fome, sede, o sacrifício santo, vivo e agradável a Deus é qual? É justamente aquele que consegue apresentar o corpo como irrepreensível, zeloso de boas obras, que reparta o pão com o faminto, que vista o nu, e assim sucessivamente. Concluindo, diz assim: o plano de Cristo é o único que é seguro. Ele declara: eis que faço novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quero voltar um pouquinho no velório ali. E eu apresentei da seguinte forma, bastante simplificada, né? Que nós não somos como aqueles que não têm esperança. De que vale a nossa vida se nós não tivermos esperança, fé. E fé é justamente a certeza das coisas que não se veem, mas esperam que vai acontecer. Ainda ontem, após o velório, em outros familiares, eu disse: olha, muitas vezes nós queremos enxergar. Aquilo que nós vemos não é fé, é pela vista. Nós não vemos Cristo nascer, não vimos Cristo morrer. No entanto, temos convicção que esse fato ocorre. E esses são os olhos da fé. Mas para a salvação, é preciso ir além de saber que Cristo morreu. É preciso nós crermos que ele morreu para o meu pecado. Ele morreu para me salvar, individualmente. Quando o apóstolo Paulo fala que ele se colocaria no pior dentre estes, que assim façamos nós. Façamos uma autocrítica, que venhamos realmente comungar com Deus, estarmos próximos a Ele a cada dia, para que os momentos cruciais que passamos realmente seja transitório e que, através dos olhos da fé, nós venhamos olhar para além daquilo que estamos passando. Esse é o meu desejo e a minha oração a todos nessa noite. Amém.